Good morning, class and teacher. Now, me and my group will go to start to explain about English sentence structure. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os nomes. Eles são divididos em 8 classes, e são elas comum, próprio, abstrato, concreto, também contável, não contável, coletivo e composto. Entre os comuns, temos como exemplo food, door, house, apartment. Entre os próprios, temos os nomes de pessoa, por exemplo, como Guilherme, Samuel, Marco, entre muitos outros. Temos também os concretos, como exemplo temos tree, computer, cell phone, entre outros. Temos também os abstratos, como love, angry, sad. Temos os contáveis, que são aqueles que podemos contar, como por exemplo, cars, watermelons, bananas, motorcycles. Temos os incontáveis, que obviamente são aqueles que não podemos contar, como milk, water, air. Temos também os compostos, como credit card, mother-in-law, t-shirt. E para finalizar, temos os coletivos. E como exemplo temos funk e bunch. E aí, galera, hoje eu vou falar sobre pronomes. Um pronome é uma palavra utilizada no lugar de um substantivo. Os pronomes são classificados entre 6 tipos. Vai estar deixando um exemplo dos tipos de pronome aí na tela ao decorrer do que eu for falar. Os pronomes pessoais se referem às pessoas ou coisas específicas. O pronome objeto é utilizado para evitar repetição e também é utilizado no lugar do objeto direto e indireto de uma cláusula. Pronomes possessivos indicam posse. Pronomes reflexivos são utilizados para enfatizar outro substantivo ou pronome de uma cláusula. Pronomes relativos indicam uma cláusula subordinada. E pronomes demonstrativos são utilizados para demonstrar ou indicar. Falando agora sobre os verbos, eles expressam ação, estado ou fenômeno da natureza e são divididos em 9 classificações. Os verbos de ação, os verbos de estado, transitivo, intransitivo, os frasais, modal, auxiliar, regular ou irregular. Os verbos de ação são aqueles que falam sobre ações, seja física ou seja psicológica. Os verbos de estado são aqueles que falam sobre um estado da pessoa. Os verbos transitivos são aqueles que exigem um complemento, seja direto ou indireto. Os verbos intransitivos são aqueles que não exigem complemento. Os verbos auxiliares são aqueles que estão junto com um verbo principal e estão ali para auxiliar na sentença, como por exemplo o verbo to be. Os verbos regulares são aqueles onde o seu passado simples e o seu particípio passado precisam da terminação ed, de ou ied. E os verbos irregulares são aqueles que não seguem esse padrão. Os verbos modais são aqueles que expressam habilidade, obrigação, possibilidade ou permissão. E os verbos frasais são aqueles que se combinam com advérbios ou preposições. Outra parte muito importante desse conteúdo são os adjectives, ou os adjetivos. Os adjetivos, eles vão ter a função de classificar ou caracterizar um pronome ou um nome em si. Como, por exemplo, nessa frase aqui do lado. This is the most delicious cupcake I have ever tried. O delicious caracteriza o cupcake. She is beautiful. Beautiful caracteriza ela. Agora eu vou falar sobre os advérbios. Os advérbios são palavras que modificam e descrevem os verbos, os adjetivos, ou até mesmo os próprios advérbios ou as frases inteiras. Eles geralmente são terminados em Y, mas alguns aparecem exatamente iguais aos seus adjetivos. Os advérbios podem expressar ideias de tempo, maneiras, lugares e probabilidades, como a gente pode ver na tabela aqui do lado.
Bom, eu vou falar um pouco sobre preposições. As preposições, elas são palavras colocadas antes de, normalmente, de pronomes ou substantivos para poder completar o sentido de uma frase. E ela também acaba por modificar uma outra palavra na frase. Alguns exemplos de preposições são in, on, under, at, by, dentre outros exemplos. Bom, uma frase onde a gente pode perceber a presença de preposições é a frase He placed the book on the table beside the lamp, onde a gente pode perceber a preposição on e a preposição beside. Hello, guys. Hoje eu vou falar um pouco sobre as conjunções. Bom, as conjunções elas têm função de unir ideias, frases ou orações. Temos 6 tipos de conjunções, como as de tempo, as de comparação, exemplo, place e sumar e addition. Bom, a mais usada é but. Temos a de adição, como further, also, to, besides, final, last, entre outras. As interjeições são palavras usadas para expressar emoções e muitas das vezes são seguidas diante de um ponto de exclamação. Alguns exemplos dessas interjeições são as wow, hi, ouch e oops. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre sintaxe. A sintaxe ela é dividida em 2 partes, que é sujeito e predicado. Eu vou falar um pouco sobre sujeito. O sujeito, assim como na língua portuguesa, ele pode ser uma coisa, uma pessoa, um lugar, uma ideia. E ele normalmente está realizando alguma ação. Assim como na língua portuguesa, ele realiza uma ação. Então, quando a gente encontra uma frase, para poder encontrar um sujeito, a gente pergunta ao verbo quem está realizando. Assim a gente consegue encontrar o sujeito na frase. Como frase de exemplo para poder achar o sujeito, nós temos a frase The boy placed the book on the table, que significa o garoto colocou o livro sobre a mesa. Nessa frase, a gente encontra o verbo colocou, e aí nós fazemos a pergunta a esse verbo. Quem colocou o livro sobre a mesa? O garoto. Ou seja, o sujeito da frase é o garoto, the boy. Vou falar um pouco sobre o predicado. Bom, o predicado ele deve conter um verbo. Ele vai especificar o que o agente da frase está fazendo ou que ele é. Temos 2 tipos de predicado, que vai indicar ação ou estado, e eles podem possuir vários tipos de modificadores. Os predicados simples e compostos são tipos de predicados que incluem qualquer modificador ou objeto no predicado. Os predicados simples e compostos são qualquer tipo de predicado que inclui um modificador ou objeto. Os predicados completos incluem verbos ou frases verbais entre seus modificadores. O objeto direto é a coisa ou a pessoa que é afetada pela ação do verbo. E ela responde as perguntas quem e o que.